Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Se vocês virem alguém chegando, aí vocês podem adicionar para mim, por favor. Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Vou entrar agora em modo de apresentação. Vamos lá, nós estamos vendo, na última aula, a gente estava vendo sobre o ateísmo e a intenção nossa é terminar essa aula sobre o ateísmo hoje, tá bom? Na próxima aula, nós vamos estudar o porquê as coisas existem. É uma aula bem legal. Se vocês puderem, leiam a revista, tá? A apostila. É importante que vocês leiam a apostila, porque, assim, tem bastante coisa que está lá que eu não estou abordando. Eu estou explicando os pontos principais da aula, mas tem bastante coisa interessante que você encontra lá. Deem uma lida, é importante ler, tá bom? Mas a gente estava vendo na aula passada a questão do ateísmo. Nós vimos o que seria a definição de ateísmo, né? Na etimologia da palavra, o A é não, teísmo vem de teos, né? Não Deus, uma crença ou a descrença na existência de Deus. Não acredita em Deus. Essa seria a definição de ateísmo. Mas nós vimos que na história, nem sempre, ou na maioria das vezes, o ateísmo não significou numa crença de que Deus não existe, nenhuma divindade existe. Na maioria do tempo, na maior parte do tempo, né, da história, na maior parte da história, o ateísmo significava apenas que você não adorava o Deus certo. E o Deus certo, não estou querendo dizer aqui o Deus verdadeiro, né? O Deus certo é o Deus do Estado, o Deus aceito pela maioria, da onde você estava, do reino, da cidade, enfim, da onde você estava. Se você não adorasse esse Deus, o Deus lá do Deus que a população majoritariamente adorava, você era considerado ateu, tá? E aí nós vimos também que essa concepção de ateísmo absoluto, pelo menos na teoria, né? Já disse para vocês que na prática nós vamos ver lá para o final, mas isso neste momento não é importante, não vou gastar tempo com isso. Mas na teoria, né, desse pessoal que elabora conceitos e definições e tenta elaborar um meio teórico para explicar que Deus não existe, teórico no sentido de não que o que eu quero dizer aqui com teórico, neste caso, é que ele escreve tratados, eles defendem isso na televisão, nas revistas, enfim, revistas científicas, revistas filosóficas, nos meios gerais de comunicação, nos streams que você assiste. É, é, é assim, é esmagador a forma é esmagadora, assim, no sentido de quantidade, tá? De vezes que você encontra assistindo uma série ou assistindo um filme desses, principalmente da Netflix e da Amazon, que são esses streams, você encontrar. Tem alguém tentando entrar aqui. Você encontrar essa fala, né? Não existe Deus. Então você vai escutar muito isso. Esses são aqueles que defendem na teoria, tá bom? Ah, essa, esse ateísmo absoluto, pelo menos na teoria, ele é um produto do iluminismo, tá bom? É um resultado do iluminismo. O iluminismo, a partir do século XVIII, e segue pelo XIX, XX, e chegou até nós, ele só muda a característica e você encontra bastante incongruência, você vai ver que eles são contraditórios em algumas coisas. Isso é mais comum depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? O iluminismo, até a Primeira Guerra Mundial, e depois na Segunda também, mas vamos até a Primeira, ele começa a defender a ciência como o absoluto. Tá? Então, assim, o ser humano, concepção do século XVIII para o XIX, né, e início do XX, o ser humano, a humanidade, conforme eles diziam, né, não é o que eu penso, conforme eles diziam, ela chegou à maturidade.
Então, a humanidade, né, o ser humano, lá na sua infância, lá na idade antiga, antes, né, ainda no período pré-histórico, o conceito de pré-história, ele está ligado, é porque assim, acreditavam-se antigamente que sem escrita você não poderia saber a história de um povo. Então, se não houvesse escrita, não haveria história, tá? Esse conceito já mudou faz tempo, mas essa era a ideia no século XVIII, no século XIX, quando surge a história, né? Na verdade, a história vai ser positivista, né? Então, você tem que dar um caráter de absoluto, de mais exatidão. Então, eles vão considerar alguns elementos para que a história se torne uma ciência. A história no sentido de ciência e história, tá? E uma das formas seria que você precisaria de documentos oficiais, documentos escritos, para que você pudesse ter história. Então, um povo que não tivesse desenvolvido história, ou melhor, perdão, que não tivesse desenvolvido a escrita, ele não teria história. Então, esse povo, antes da escrita, seria o pré-histórico. Então, quando a gente fala pré-história em história, nós não estamos se referindo àquilo que talvez você pense de pré-história, né? Ah, dinossauros, essas coisas, né? Porque eu não quero entrar nessa discussão de dinossauro, a época que eles viveram, mas que tem bastante problema com isso aí, tá? Não hoje, pelo menos. Então, não é disso, tá? Pré-história seria aqueles homens que viveram antes da escrita. E aí, nesse sentido, você pode ver que, assim, o grupo, os seres humanos, eles não estão sempre na mesma fase do desenvolvimento, tá? Você tem, por exemplo, povos indígenas brasileiros que quando os europeus chegaram aqui em 1500, eles ainda não tinham desenvolvido a escrita. Então, assim, em 1500, esse povo ainda estaria na pré-história, entendeu? Então, só para vocês entenderem como é que é essa concepção, tá, de história. Pois bem, mas enfim, os europeus, eles principalmente, né, porque o iluminismo surgiu lá, eles começam a defender que é o seguinte, lá no período antes da história, antes da escrita, lá na época, antes dos sumérios, o ser humano vivia na infância. Então, o que a criança faz? A criança briga por causa de qualquer coisa, criança, qualquer coisa, ela bate, entendeu? Ela não aceita. Você não consegue conversar, dialogar com criança. Duas crianças brigam pelo mesmo brinquedo. Então, esse período, depois você vê a antiguidade, a Idade Média, a humanidade está chegando na sua infância, na sua adolescência. A idade moderna, na finalzinho ali seria adolescência, embora esse conceito de adolescência eu estou empregando né, anacronicamente, porque o conceito de adolescência é bem recente mesmo. Tá? Eu estou usando aqui no sentido que o europeu não pensava lá no século XIX. Ele estava achando assim, era infância, início da juventude, início ali da fase adulta, e aí ele chegou à fase adulta. A sociedade humana, o ser humano, a civilização, todas, né, pelo menos as europeias, enfim, do norte, né, elas tinham chegado na sua maturidade como homem, como ser humano, e aí, o que o adulto faz? O adulto não fica brigando, até parece, né? Mas era a ideia que eles tinham. Ele não fica brigando por qualquer coisa. Imagina, põe dois times aí para jogar, Flamengo e Vasco, e deixa a magia acontecer, né? Então, mas, enfim, eles entendiam assim, não, criança briga, mas quando a gente chega adulto, a gente negocia. Então, nós chegamos a uma fase, na maturidade, nós não precisamos mais de Deus, nós podemos explicar os fenômenos através da ciência e tudo mais, e eles vão dando um caráter de absolutismo para a ciência. A ciência se torna absoluta, tá? Então, aí por isso que tem essa contradição. Essa contradição vai vir depois da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Pois bem, nós chegamos à maturidade, nós não brigamos mais, a ciência resolveu os problemas, nós sabemos explicar todas as coisas, né? Então, quando a gente tem problema, a gente senta e negocia. A ciência explica tudo.
Então, a ciência ela vai ganhando conotação de verdade única, única verdade absoluta, tá? Isso vai até a Primeira Guerra Mundial. O que acontece na Primeira Guerra Mundial? Bom, aqueles homens que achavam que eles não precisavam brigar mais, que eles poderiam negociar, eles já estavam tramando brigar. E aí você tem a Primeira Guerra Mundial, que é um desastre. Foi a maior catástrofe humana até aquele momento. Tá? A Segunda Guerra vai ser muito pior. Mas a pior catástrofe, né, os homens matando homens, as grandes potências europeias que diziam estar nessa maturidade, porque assim, ó, não era todo mundo que estava na maturidade. Tá? Os asiáticos não estavam na concepção deles, né? Do europeu, lá no final do século XIX, início do século XX. O europeu estava, o asiático não, o árabe não, o judeu não, entendeu? Os indígenas não, os africanos não, tá? Eles estavam em momentos é, primitivos, bom, do seu desenvolvimento. Isso porque a teoria do Charles Darwin, a teoria da evolução, que não foi ele que inventou, tá? O próprio avô do Darwin era um evolucionista também. Você tem o Lamarck, você tem outros evolucionistas, né, famosos, não tão que nem o Darwin, né? Darwin foi o mais famoso. E a teoria dele é a, a, a mais aceita entre os acadêmicos, embora ela não seja bem, não é bem assim, tá? Porque a teoria do Darwin já sofreu um monte de revisão e ainda assim tem problema. Ela tem muito problema. Na verdade, a teoria da evolução não se sustenta, tá? Mas, pois bem, uh, a ciência ela começa a ganhar essa conotação de verdade absoluta, o ser humano chegou à sua maturidade e tudo mais. Nós não precisamos brigar para resolver os nossos problemas. Vem a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial destrói, acaba com essa moral, com essa certeza de verdade única, de verdade absoluta na razão. Tá? Não era nem, a ciência era um representante, mas, na verdade, a crença toda estava na razão. Nós nos tornamos, como homens, né, ser humano, nós nos tornamos racionais, pelo menos a elite, né? A elite que eu falo é a elite mundial, as potências mundiais. Alemanha, Inglaterra, França, a Itália, Império Austro-Húngaro, né, os russos, embora os russos fossem os mais problemáticos de todos, os mais miseráveis de todo esse povo aí, mas assim, Estados Unidos, né, ainda como tido como potência de segunda categoria, nós estamos falando de 1914, 13, 14, Estados Unidos não era uma grande potência, tá, mas ele despontava ali entre os países do norte como um país que estava enriquecendo, tá bom? Mas assim, ainda era visto por Alemanha, Inglaterra, França, Itália entra atrasada no processo industrial, a Alemanha também, mas a Alemanha ela dispara muito rápido. A Alemanha ela sempre foi um local de pessoas muito inteligentes, muitos gênios surgiram na Alemanha. Isso ajudou muito, né? Mas sempre enxerga os Estados Unidos como uma potência de segunda, mas embora os Estados Unidos estejam tentando lá no final do século XIX, enfim, buscar seu lugarzinho embaixo do sol, né? Mas esse povo que acha que é racional demais, que a razão explica tudo, que a confiança é restrita na razão, eles entram em guerra, e a guerra é algo irracional, tá? Depois da Primeira Guerra Mundial, essas crenças na população, você ainda tem um grupo de filósofos e cientistas e políticos tentando ainda defender essa razão como solução para todos os problemas, mas a população em si não acredita mais nisso. Tá? Eles ficaram desesperados. O ateísmo, né, que vai ganhando força ali no finalzinho do século XIX, início do século XX, ele morre porque durante a guerra você não quer saber de uma religiosidade que não resolve o seu problema. Você vai para a guerra, você não sabe se sai vivo. Entendeu? Você precisa de um Deus que resolve o seu problema depois da morte. Não precisa de um Deus que vai te abandonar. Então, o deísmo, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso com vocês. O deísmo, o liberalismo teológico, o ateísmo, esses negócios tudo perde a força. Tá? As pessoas elas vão para a guerra. Tá? Quem não está na guerra, os velhos
e mulheres, né? Algumas vão para ser enfermeira, mas não vai para o campo de combate. Mas assim, as mulheres, as esposas, estão tentando manter a vida funcionando, cuidando dos filhos e orando. Eles não podem acreditar num Deus que não responde oração, que não faz milagre, entendeu? Orando para que Deus salve o marido dela que está na guerra, o filho dela que está na guerra, o marido, o pai que está na guerra, tá? Então, isso derruba, né, essa crença no absoluto da razão. Você precisa de Deus, de um Deus que funciona, um Deus que resolve o problema depois da morte, tá? Ou que pode te livrar da morte. Pois bem, depois da Primeira Guerra Mundial, as coisas começam a tentar se ajustar. Logo em seguida, você já tem a Primeira Guerra Mundial, vocês lembram quando acaba, né? Ela vai de 14 a 18. Bom, o mundo acaba 18 em frangalhos, o mundo civilizado, né, o mundo europeu e do norte ali, Europa, norte, Europa e Estados Unidos. Nem todo país europeu, tá? Porque tem país europeu muito pobre, até hoje, tá bom? E sempre foi pobre. Principalmente o leste europeu, ali, o pessoal ali perto da Rússia, perto dos Balcãs ali, né? Os países dos Balcãs, perto da Grécia, aquela região ali sempre foi muito pobre. Assim, não sempre, né? Mas assim, no século XVI para cá, essa região é muito pobre, tá? Não, até antes disso. Mas enfim, a, a- essa essa descrença em Deus, ela perde força durante a Primeira Guerra, mas depois da Primeira Guerra as coisas vão voltando ao normal. É, muita gente abalada, mas a vida retoma o seu ritmo. Em 29, nós temos a crise, tá? A crise abalou bastante os Estados Unidos, muitos países dependiam dos Estados Unidos também entraram em crise, mas vai chegando ali final da década de 20, início da década, quer dizer, isso é 29, lá para o finalzinho, lá 35, 36, o mundo já está começando a absorver as sequelas da guerra e está voltando à normalidade. Aí você tem a Segunda Guerra Mundial, tá? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, se a primeira foi traumática, a segunda foi duas vezes mais traumática. Foi muito pior. Quando acaba a Segunda Guerra, o que que acontece? Começa a surgir assim, não dá para você acreditar nos absolutos, da razão, tá? Então, o que que você tem que fazer? Você começa a surgir uma descrença generalizada. O niilismo, né, que era uma coisa que já existia, essa crença que vai do nada para lugar nenhum, o mundo vai acabar e vai dar, enfim, nós estamos aí apenas no acaso e tudo mais, isso começa a ganhar força de novo. Então, a relativização, né, você se tornar tudo relativo, começa a ganhar força. Então, assim, você tinha uma crença absoluta na razão, essa crença é destruída pela Primeira Guerra e depois pela Segunda. Durante as guerras você tem um retorno à religião, né? Eu estou falando de cristianismo, né? No Oriente você tem um outro tipo de desenvolvimento. Eu estou falando, isso tudo está acontecendo no Ocidente, que é onde você tem ateísmo, né? Vai tentar ser ateu lá no Oriente Médio. Você vai tentar ser ateu lá na Índia, tá? Não dá. Só consegue ser ateu nos países do Ocidente e em Israel, né? E ali no Oriente, ali, Japão, Coreia, você consegue ali, é, China, tá? Até porque na China e os países comunistas o ateísmo é obrigatório, tá bom? Embora na China mesmo você tem muita religiosidade por lá, você tem o cristianismo pujante lá, surgindo lá, ninguém sabia, e daqui a pouco explode lá milhões e milhões de cristãos escondidos lá na região do interior da China e tudo mais, tá? Mas assim, no mundo ocidental você começa a ter essa relativização, começa teorias filosóficas que já eram antigas, começam a ganhar força e as pessoas começam a rejeitar os absolutos. Aí você surge uma contradição. Porque, assim, embora relativize-se tudo, a verdade, um monte de coisa, você começa a ter novamente a absolutização, né? A ciência volta a se tornar absoluta. Nós vimos essa discussão bastante forte no período aí da pandemia. Vocês vão lembrar, assim, que qualquer pessoa que questionasse, gente, era perguntar assim, ó,
Moço, vocês não testaram essas vacinas? Será que não é perigoso? Se você falasse isso, você era considerado, você já era taxado. Porque a ideia deles é humilhar, né? Porque as pessoas, eu já falei isso em outra aula, as pessoas têm um pouco de medo de ser humilhadas. Então, assim, você é terraplanista, você é negacionista, e aí começa, quer dizer, você mata a discussão. Porque não, isso é ciência. Você não podia nem contrapor ciência com ciência. E era isso que era as discussões às vezes, e aí está o resultado. Hoje já se sabe que essas vacinas aí estão causando um monte de problema, né? Você tem vários estudos que não são publicados no Brasil, mas você tem estudos aí científicos publicados em revistas científicas fora do Brasil, tá? Pois bem, uh, então, essa sociedade moderna pós a Segunda Guerra Mundial, ela se torna aquilo que a gente chama de uma sociedade que relativiza, uma sociedade líquida, tá? E isso, você vai ver que isso até, isso escoa para dentro da igreja. Essa ideia de sociedade líquida é que assim, as pessoas deixaram de ser sólidas, ser firmes, entendeu? Então, assim, elas são, o ser humano se tornou muito mole, muito frágil, você vê essa ideia até nas músicas cristãs, né? Músicas assim, tipo, quero me derramar diante de ti. Essa ideia de líquido, de frágil, tá? Então, essa ideia é sociedade líquida, tem até estudos filosóficos a respeito disso e teológicos também a respeito disso. A gente não faz as coisas e não sabe o que faz, né? É influenciado por causa dessas tendências filosóficas que entram na igreja, tá bom? Então, começa a surgir esse tipo de coisa no mundo. E, assim, no mundo ocidental. No mundo oriental é outra coisa. Então, no mundo oriental é diferente. Mas no mundo ocidental, que é esse mundo que nós vivemos, né, que influencia, enfim, que faz cultura e que nos influencia, tá? Esse é assim. Rejeição dos absolutos, tá? Tudo é muito volúvel, as coisas passam muito rápido na moda, passa muito rápido, a gente está novas e novas tendências vão surgindo o tempo todo, tá? E a gente sempre, nós estamos parecendo os gregos lá na época de Paulo, né? Lembra quando você lê ali Atos 17, o apóstolo Paulo ali no Areópago, e aí ele está passando por Atenas, na verdade, e aí ele vê lá aqueles montes de deuses, né, de estátuas de deuses, e um altar ao Deus desconhecido. E aí ele começa a pregar e tal. E aí, o texto diz assim, ó, e o ateniense não fazia outra coisa a não ser buscar ouvir uma novidade. Né? Nós estamos nos tornando assim. Né? Nada de novo debaixo do céu, como diz a palavra de Deus. Então você está tendo você relativiza tudo, mas você absolutiza a ciência que você quer, tá? Porque assim, ó, quando você vai falar, por exemplo, de questões de gênero, se você for falar assim, não, mas o cromossomo no homem é o XY, parte do cromossomo que define a sexualidade, e na mulher é o XX. Ah, não, gente, eu já até vi um debate, eu não assisto muito essas coisas, mas de vez em quando aparece só um pedacinho, né? Uma feminista dizendo assim, não, nós estamos muito atrasados, como é que é? Nós não estamos mais no século XIX para ficar discutindo biologia. O quê? Então, assim, é aquilo que lhe convém, né? Bom, o iluminismo também defendia muito. Tá tranquilo por aqui? Entenderam? Conseguiram entender de onde vem Por, esse ateísmo que a gente conhece hoje, esse ateísmo taxativo na descrença em Deus? por enquanto, Tranquilo? sim, tranquilo. Sim. Sim? Então tá bom. Essa casa do mito da neutralidade científica muito forte no iluminismo, e eu coloquei aqui nesse slide porque isso é importante, porque explica por que, não o porquê, mas qual é a defesa, pelo menos, que esse povo ocidental, essas pessoas ocidentais que estão no meio de comunicação ou de informação de opinião, por que que eles defendem a ciência que lhes convém, tá bom? Então, essa visão iluminista era o seguinte, lá desde o século XVIII, XIX,
Quando o cientista ele entra num laboratório, ele não sofre influência nenhuma. Ele vai ser conduzido pelo resultado da experiência. Bom, essa é a ideia da neutralidade e imparcialidade do cientista, do pesquisador e tudo mais. A gente sabe que isso é mentira, né? Todo cientista possui pressupostos. Falei isso na aula passada, né? Mas nós somos influenciados. Somos influenciados por filosofias que estão à nossa volta. Somos influenciados por moralidade, tá? Somos influenciados pelas nossas próprias opiniões, pela nossa cosmovisão, que é a visão do mundo, né? Cosmon ou cosmos, né? É a palavra grega para universo, né? Então, é, visão do cosmos, tá bom? É, embora a palavra cosmos pode ser traduzida de diversas maneiras, tá? Mas ela é uma das palavras para visão universal. E é nesse sentido que a gente usa cosmovisão. É a visão do universo, é a visão que eu tenho do mundo, de moralidade, de sexualidade, de religião, enfim, é a visão que eu tenho de tudo. A nossa é uma cosmovisão cristã, porque nós somos cristãos, nós enxergamos o mundo do ponto de vista do cristianismo, tá? Então, para nós o que é certo é aquilo que Deus diz que é certo, o que é errado é aquilo que Deus diz que é errado. Essas pessoas elas usam como referencial, as pessoas não cristãs, né? Elas usam como referencial elas próprias, tá? Então, aí o que é certo para ela é certo. Aí você ouve aquelas frases, né? Devo ter mencionado na aula passada. É que eu falo em tanto lugar que eu já não sei mais para quem foi que eu falei, quando foi que eu falei. Então, mas assim, aquela ideia de, devo ter falado para vocês, que algumas pessoas dizem, né? Ah, o que é verdade para mim não é verdade para você. Não, é mentira. Verdade é sempre, verdade é o que ela é. A verdade é a verdade, tá? Você não gosta da verdade. Então você escolhe acreditar na mentira, tá? Porque a verdade é o que ela é. Ela não muda. A verdade não muda para mim e para você. A verdade é a verdade, tá certo? Agora, como a gente enxerga e interpreta essa verdade, é movido pela nossa cosmovisão, tá bom? É, é, eu não coloquei aqui, mas qual a outra influência para o cientista? Dinheiro. Esse povo ganha muito dinheiro. Você, você vai fazer uma pesquisa, você está pesquisando o clima. Vem lá uma empresa e fala assim: olha, fala aí que você está tendo, enfim, tal coisa no clima e que precisa parar de produzir determinado produto e precisa produzir outro. E o outro, por coincidência, é aquilo que eu produzo. Tá? Então, eles vão produzir isso. O cara vai fazer um- uma pesquisa científica que chegue a essas conclusões, tá? Isso acontece muito, tá? Dinheiro é importante. Bom, tem muito dinheiro rolando para isso influencia cientistas. Se eu não falar, se a minha opinião científica não estiver de acordo com aquilo enfim, mainstream quer que eu fale, né? E que a academia quer que eu fale, se eu chegar a conclusões diferentes, eu não vou receber dinheiro para pesquisa, eu não vou ser aceito para fazer um doutorado, entendeu? Ah, minha pesquisa não vai receber patrocínio, então eu vou dizer aquilo que eles querem que eu diga. Tá? E dinheiro faz a gente mudar de ideia. Enfim, tranquilo até aqui? Seguindo. Bom, essa é a visão, né, do não ocidental, do não cristão. Tá? Qual que é a perspectiva bíblica a respeito disso? E que deve ser a nossa, tá? Um homem está em rebelião contra Deus. O texto lá de Salmo, aqui, ó, quer ver? Deixa eu achar aqui. Salmo 53, 1, diz o quê? Diz o louco no seu. O que está escrito lá? Diz o louco no seu coração, não a Deus. Tá? Ah, deixa eu achar aqui os onde nós estamos. E aí ele faz o quê? Ele comete
torpeza, vamos ler aqui, Isaías, Salmo 50, eu estou com uma outra versão de Bíblia aqui, Salmo 53:1. A Bíblia que eu vou ler aqui, ela é uma tradução dinâmica, tá? É a Bíblia Viva. Olha o que diz o texto aqui na Bíblia Viva. O que o homem que diz Deus não existe é completamente tolo. O resultado dessa ideia errada é a perda da moral, seguida de uma longa série de atos vergonhosos, que acha que Deus não se importa com nossa vida. Quem acha que Deus não se importa com a nossa vida é incapaz de fazer coisas boas e certas. Olha que legal o jeito que a Bíblia Viva, é uma tradução dinâmica, ela é uma tradução diferente. Ela traduz a ideia, tá? Então, olha como ela traduz o Salmo 53:1, né? O homem que diz o homem que diz Deus não existe é completamente tolo, né? Ou louco, né? Como está na nossa versão, que é a tradução dinâmica e tradução. Esqueci o nome da expressão agora. Ah, não vou lembrar, tá bom? É completamente tolo. O resultado dessa ideia errada é a perda da moral, seguida de uma longa série de atos vergonhosos. Quem acha que Deus não se importa com a nossa vida é incapaz de fazer coisas boas e corretas. Ou seja, eles dizem que Deus não existe para poder, em seguida, fazer todo tipo de pecado. Porque se Deus não existe, eu posso pecar, porque não tem ninguém lá em cima. Não tem ninguém que vai me julgar um dia, vai me mandar para o inferno um dia. Então eu posso fazer o que eu quiser. Tá? Na verdade, o que nós temos é uma rebelião contra Deus. Tá? Nós não somos contra o uso da ciência, até porque a ciência, quando executada corretamente, ela vai chegar nas conclusões que nós temos na Bíblia. Ela não pode chegar em outra conclusão. Por que ela não pode chegar em outra conclusão? Porque a Bíblia é a verdade. Tá? Então, ah, esse uso da ciência de forma errada, equivocada, tendenciosa, talvez seja a melhor palavra, ela é uma tentativa de excluir o Criador da jogada. Por quê? Porque o homem ama os seus pecados, ele quer continuar vivendo em pecado. Ele detesta a Deus, porque Deus é o grande estraga-prazer dele. Deus vai culpá-lo, quer dizer, já o culpa, né? Vai julgá-lo, vai enviá-lo para o inferno por causa disso. E o cara não quer parar de fazer os seus pecados. Então, o que ele faz? Ele tenta criar formas de negar a existência de Deus. Porque se ele nega que Deus existe, então ele está resolvido, entendeu? Então, Deus não existe, eu posso fazer o que eu quiser. Só que não adianta, porque ele tem lá dentro dele aquilo que João Calvino falava, que é o semen religione, a semente da religião, o sensus divinitatus, né, o senso da divindade e tal. Ele, lá dentro dele, ele sabe que Deus existe. Ele sabe que aquilo é errado. Então, o que ele fica fazendo? Ele fica tentando se justificar, dizer que Deus não existe. Ele fica tentando sufocar, como diz o apóstolo Paulo, né? Resistir à verdade pela injustiça. Que Deus pode saber, se conhecer, está revelado, porque Deus revelou na criação. Então ele olha para dentro de si mesmo, olha para o universo, ele não tem um Deus. Não, não pode ter Deus, eu preciso. E aí você vai ver, não é uma descrença, é um ódio. Né? Vocês lembram daquele filme Deus Morreu, né? Como é que chama aquele filme? Deus não está morto, né? Uma coisa assim. Que o Deus não menino está morto. provoca o professor, e aí chega uma hora que ele dá, né? O que você odeia então se ele não existe? Aí o professor está tão nervoso, não, porque ele não fez tal coisa. Na maioria das vezes, não, você não vai ter um negócio assim. O professor ou o ateu, seu adversário, ele não vai estar tão envolvido no calor da discussão que ele vai dar essa brecha. Ele vai, não, ele vai tentar manter a compostura, ele vai tentar resistir, porque ele resiste. Mas no final das contas é só uma rebelião contra Deus. Ele sabe que Deus existe, ele está tentando. Bom, mas o que acontece? Aí você continua falando de Deus. Então ele odeia Deus. Mas como você continua falando de Deus e você vai lembrando dele que uma hora ele vai ter que pagar por esses pecados que ele não quer parar de fazer, ele começa a te odiar.
E aí ele não quer que você pregue mais. Ele vai querer que você pare de pregar. Você quer ser, sua religiosidade você guarda lá para sua casa. Não é para fazer fora. Bom, recentemente, há poucos anos atrás, tivemos um caso, não sei se eu já mencionei aqui, de um irmão, de um cristão, lá acho que na Inglaterra ou nos Estados Unidos, não lembro, acho que é Inglaterra. Ele foi na frente de uma clínica de aborto e ele começou a orar. Aí foram lá e chamaram a polícia e prenderam ele. Porque ele estava orando na frente da clínica. Ele não estava lá dentro, ele estava na frente, do outro lado da rua, orando em voz alta. Bom, ele foi solto. Quando ele foi solto, ele foi lá para frente da clínica e ficou olhando para frente da clínica. Foi lá, a polícia prenderam de novo. Mas por que vocês me prenderam? Você estava orando, mas eu não estava falando nada, mas você estava orando na sua mente. Você não pode nem isso. Olha só. Entende? Não adianta só nos silenciar. Nós temos que parar de desistir. Porque o que acontece? O ateu, ele fala assim, ó, esses cristãos, quando eu peco, eu sinto esse medo, né? De vez em quando eu sinto esse medo, esse remorso, essa minha consciência me acusa, mas é porque eu sempre aprendi desse Deus. Tem que acabar com os cristãos de uma vez por todas, sumir com eles, porque aí nós vamos ter paz. Esses cristãos não deixam a gente ter paz. Entende? Então, essa é a tentativa de excluir o Criador, para que eu possa continuar pecando em paz. Tá? Bem, tem uma frase que eu coloco aí não é minha, tá? Ah, é do Dallas, que ele diz o seguinte: a ciência, ela não faz. Ele diz mais ou menos assim, ó. Eu não estou lendo a frase inteira aqui, né? Mas assim, depois você dá uma lida na apostila, você vai ver. As pessoas dizem, ele falando, né? As pessoas dizem, a ciência diz isso, a ciência diz aquilo, a ciência já declarou isso, a ciência já confirmou tal coisa. E aí ele fala assim, ó, a ciência não faz declarações, a ciência não é gente. Quem faz as declarações são os cientistas. Eles falam. E aí ele continua. E você ficaria espantado de quão poucos científicos são cientistas. Eu lembro uns anos atrás, bastante tempo, viu? Eu costumava assistir o Jô Soares, eu achava ele muito inteligente. Depois eu acho que eu fui ficando mais inteligente, fui achando o Jô Soares muito burro. E no final das contas eu tive certeza que ele era burro mesmo. Mas enfim, eu lembro uma vez ele numa discussão, ele chamou, na verdade, não foi nenhuma discussão. Ele chamou uma pessoa lá para entrevista lá no programa dele e era cristã essa pessoa. E aí, numa hora, determinado momento da conversa, a pessoa falou assim, não, mas por que era algo assim, né? Por que você está falando que Deus não existe? Que Deus não criou? Aí o Josué falou, não, mas a ciência já provou isso faz muito tempo, que Deus não criou, que o homem veio da evolução, né? O homem evoluiu. Aí quando ele falou isso, eu falei, mano, é burro mesmo. Porque assim, quando foi que a ciência provou isso? A teoria da evolução nunca deixou de ser teoria. Na verdade, ela não passa de uma hipótese, que eles não conseguem nem provar o suficiente para torná-la uma teoria. Mas continuam defendendo ela, dando a ela status de teoria, embora ela esteja cheia de problemas. O tempo todo eles ficam tentando revisá-la e ela está cheia de problema. Começa o primeiro problema, é o seguinte: você, para evoluir, você tem que ter existido. Eles não sabem como que surgiu a vida. Então, aí você já vê, tá? Pois, vamos lá. É, tem uma frase que eu coloco na apostila, depois vocês dão uma lida lá, que é desse Richard Levon. Bom, o nome eu não sei dizer, Lewontin, sei lá. Ele faz uma admissão importante lá. Ele admite que eles têm um compromisso prévio com o materialismo. Ele usa a expressão que senso comum, mas o senso comum para o Richard, para esse Richard aí, para esse cientista, ele não significa a mesma coisa que significa senso comum para nós, tá? Para ele, o senso comum é essa ideia, é a ideia de criação. Isso para ele é senso comum, tá bom? Não é a ideia de senso comum que nós temos. Por exemplo, o senso comum dizia há uns 20 anos atrás, ou 30 ou 40 anos atrás, que se você comesse manga com leite, você morria. Você lembra essa história aí? Os mais velhos lembram, os mais jovens não sabem o que é isso. Mas tinha uma história, uma lenda. Isso era um senso comum para nós. Tá? E, de fato, é um senso comum. Não tinha nenhum valor, não tinha valor nenhum empírico, científico e tudo mais. Tá bom? Isso é senso comum para nós. Mas quando o Richard fala no texto dele lá, vocês vão ler lá depois. Nós temos já um compromisso prévio com o materialismo de ir contra o senso comum que ele está se referindo não é desse tipo. O senso comum para ele é que ele pega essa ideia
criacionista e diziam isso é só senso comum. Seria a mesma coisa para ele do que a gente dizer que comer manga com leite mata. Entendeu? Então, mas ele admite que ele tem um compromisso prévio com o materialismo. Ou seja, não é que, ele fala assim, ó, não é que nós somos obrigados a fazer, mas é que nós já temos o compromisso de que as nossas experiências precisam chegar a uma resposta materialista. Materialista é no sentido de que tudo é matéria, tudo não existe nada espiritual, tudo mais, entendeu? Bom, para eles, a evidência não é o único fator. Então, não importa, eu estou ainda seguindo aqui, discutindo ainda a ideia do Richard, esse Richard aí. Para ele, a evidência não é o único fator, porque se a evidência apontar para criação, ele vai dar um jeito de dizer que não é bem isso. Nós temos um outro exemplo, eu já acho que já mencionei para vocês, o Stephen Hawking, ele no livro dele, O Universo na Casca de Nós, ele diz, ele escreve, né, que para que o universo tenha existido, tem que ter tido em algum momento, tem que ter ocorrido, não é que deve, tem que ter ocorrido alguns fenômenos físicos e químicos que são misteriosos e que não se repetem, tá? Mas foi assim, para ele é algo físico. Leis físicas desconhecidas, que eles não conhecem e que não se repetem, tá? Bom, a gente concorda com ele, só que a gente chama essas leis físicas misteriosas que não se repetem, que aconteceram uma vez só, nós chamamos de milagre. Nós chamamos, na nossa Bíblia, aparece com, no princípio disse Deus, haja luz. Tá? Ou antes disso, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Tá bom? Então, assim, não importa para onde a evidência está apontando. Para esse pessoal, não adianta. Eles têm os seus pressupostos ideológicos. Pressupostos é pré-suposição. Então, eles supõem coisas previamente antes da pesquisa. E eles vão tentar induzir a pesquisa. Eu lembro quando eu era criança, eu estudando nos livros didáticos, estudando ciências, história e tudo mais, eu lembro que nós aprendíamos a teoria do geração espontânea. Tá? Tem uma das aulas aí da minha apostila que eu deixei aí para vocês o, a, a, a experiência do Pasteur, né, que vai dizer que, na verdade, a conclusão do Pasteur é a biogênese, né? Vida gera vida, a vida não pode surgir da não vida. E também tem o do italiano Reti, que ele vai mostrar que a vida não surge por geração espontânea, ela surge da própria vida. Bom, eu acho que tem aí, vocês podem pesquisar também, se vocês quiserem saber mais a respeito disso, tá bom? Então, assim, esse pessoal que fornece a base teórica para esse ateísmo, eles chegam a conclusões ateístas cientificamente, porque eles têm eles têm um compromisso prévio, assumido por eles, né, de concordar com o materialismo, tá bom? Bom, aí eu falei do liberalismo teológico, eu já falei para vocês sobre isso, né? Quando essas questões iluministas surgiram, a filosofia iluminista e a ciência, e elas foram apresentadas como verdades absolutas, muitos pastores eles ficaram com um problema nas mãos. O que eles fizeram? O que estava acontecendo? Eles não tinham conhecimento para poder refutar essas coisas, até porque o conhecimento que se tinha era muito pequeno, tá bom, de ciência, até para esse cientificismo, né, que foi apresentado. Era muito pequeno. Então, eles não tinham como se defender disso. Era pequeno tanto para esses caras cientistas que diziam estar com a verdade, quanto para os pastores que não tinham esse conhecimento. Diante disso, o que alguns pastores fizeram? Bom, eu não quero ficar mal com o público.
Então, se isso que a ciência está apresentando, então eu tenho que adequar a minha fé a essas comprovações científicas, que não eram nenhuma comprovação científica. Isso é um erro que às vezes a gente comete, né? Falaram assim, por exemplo, assim, os cientistas, a Bíblia está certa, porque a ciência já provou. Não. Tá? Então, a gente está usando a Bíblia só passou a estar certa porque a ciência provou alguma coisa que bate com a nossa crença, tá bom? Esse é o caminho inverso. Na verdade, a Bíblia é a verdade. E a ciência ela só pode chegar às conclusões que a Bíblia apresenta. Por quê? Porque a Bíblia é a verdade. Então, toda vez que a ciência for bem executada, ela vai chegar nas conclusões que nós chegamos, entendeu? Pela Bíblia. Mas o iluminismo, ele cedeu. E foi cedendo, tá bom? Foi a tentativa de adaptar o cristianismo à razão moderna. Alguns pastores, então, cederam. Outros partiram para um espiritualismo, assim, bom, se a gente não consegue discutir isso no âmbito da razão, então a gente vai para o lado espiritualista. Então, eles focam na espiritualidade. Por isso que você vai ter ali, já mencionei em outra aula, né? Você vai ter surgimento ali dos adventistas, dos testemunhos de Jeová, que mais? Eu mencionei, né? Os Mormons, tá? Todo esse movimento é uma tentativa de buscar na espiritualidade, né? Ah, no metafísico, uma fuga, porque aí a ciência não chega lá, entende? Na verdade, a ciência descarta essa coisa. Então, se os cientistas, melhor dizendo, estão descartando, então é nesse ponto que nós vamos ficar, já que a gente não consegue debater logicamente. E teve um terceiro grupo que falou assim: não, a Bíblia tem razão. Desse grupo, nós temos o famoso, bem famoso, o Spurgeon. O Spurgeon teve debates com Charles Darwin, entendeu? E com darwinistas. Eles são ali da mais ou menos contemporâneo, tá? Essas teorias do Darwin biológicas, elas também vão para a sociedade, tá bom? E vai surgir, não é o Darwin que fez, mas é a consequência lógica do darwinismo. Eles vão seguir para a compreensão da sociedade. Da mesma forma que o indivíduo, o ser humano evoluiu no sentido de espécie biológica, ele, como sociedade, também evoluiu. Essa ideia de chegar à maturidade da sociedade é uma ideia do darwinismo, né? É a aplicação do darwinismo para a concepção das ciências sociais, tá bom? A história, geografia, filosofia, sociologia, antropologia, enfim, tá? Esse povo tudo aí, tá bom? E aí, qual é a consequência disso? Peraí, mas já deixa eu falar. Qual é a consequência disso? Você vai ter. Gente, veja só, se nós somos resultado de evolução, como é que os animais. Nós não passamos de animais. Como é que os animais se comportam? Eles matam os seus adversários. Eles tentam. Bom, eu já mencionei isso na outra aula, né? Eles tentam manter a sua prole, eles tentam ter mais filhos possível, tá? E se você elimina um adversário, dentro da ideia darwinista da sobrevivência do mais adaptado, porque é isso que ele fala, né? Não é o mais forte, é o mais adaptado. Então, não teria nada demais. Se eu forçar uma mulher e tudo mais, do ponto de vista darwinista, você estaria fazendo aquilo que o ser humano com um animal faria mesmo. Entendeu? E se você elimina todo um grupo de pessoas porque você acha eles inferiores, você não está fazendo nada demais de acordo com a ideia darwinista. Você está seguindo a sua natureza. Tá? Tira a dignidade do homem que a Bíblia dá. Você não pode matar outra pessoa? Por quê? Porque o homem é a imagem de Deus. Mas Deus mandou matar algumas pessoas, mas aí você está sendo o instrumento de execução da justiça daquele que pode tirar a vida. Ele resolveu tirar por Israel, mas ele simplesmente podia fazer todo mundo parar de respirar, tirar o ar de todo mundo e matar. Fala, fala, meu irmão, pode falar. Abre aí o microfone e manda bala. Tá me ouvindo? Sim, Então tá bom, vamos lá. Tudo que você falou hoje, o mais legal de tudo é que tem aquela série, né? The Big Bang Theory. E, sim, cara, eles debatem muito isso que a gente estava conversando hoje.
E são todos os que são lá, os personagens, são cientistas, né? Uhum. E até o Sheldon, que é um dos principais, a família dele era cristã, né? Mostra quando ele era mais novo que a família dele inteirinha era cristã. E ele, por via da ciência, ele começa a desmentir quem é Deus, mas por um fato pessoal. Logo depois a gente começa, quando você vê a história do pequeno Sheldon, você vê que é uma história porque ele perdeu o pai dele, não porque Deus foi errado. E nessa ele entra para a parte científica, querendo sempre contrariar a existência de Deus, né? É um ateísmo Teórico. inverso, né? Ou um ateísmo que ele adquiriu, não que ele era, mas um ateísmo que ele adquiriu, porque ele conhecia, sabia quem era Deus, e até quando aparece o Sheldon pequeno, pequeno não, jovem, né? Um Jovem, né? pré-adolescente, mostra ele na Uhum. escola dominical, conversando com os Sim. professores, é muito louco. É que o The Big Bang Theory, ele é muito perigoso porque são teorias extremamente Então, controversas e contra Deus, né? o problema era isso, né, que você ia falar? Tem mais alguma coisa que você queira falar? Não, é isso. O problema do Big Bang Theory, né, a teoria do Big Bang, ele, eles são quatro cientistas lá, né, e eles vão o tempo todo ridicularizar o cristianismo, né, vão ridicularizar. E assim, você não tem contraponto, você não tem nenhum cientista cristão aparecendo lá para debater com eles. Eu não assisti a série do Big Bang Theories, né? A teoria do Big Bang, mas eu assisti alguns trechinhos, né? Até engraçadinho algumas coisas, né? Porque aparece no YouTube, aparece no Instagram e tal, e eu então vejo pequenos vídeos de 2, 3 minutos de duração. Então eu não assisti a série. Mas eu assisti algumas temporadas do Young Sheldon, né? O Jovem Sheldon. E no Jovem Sheldon, é assim, é engraçado como as coisas são. O pastor dele é um panaca, entendeu? É um cara que não entende nada, ele ridiculariza o pastor. Então, é a ideia caricata de um pastor. Né? Um pastor é um tonto, é um bocó, que não sabe nada, que um menino de 11 anos desmoraliza ele. Então, não sabe responder as questões. Você tem pastor muito melhor, você tem muitos pastores excelentes, né? Mas aquela demonstra a visão os religiosos são isso, são os bocós, são os bobos, né? Essa é uma forma de nos ridicularizar, tá? Os liberais, não querendo fugir disso, eles acabaram abraçando essa tentativa de. E os liberais, eles conseguem uma façanha, porque os ateus odeiam eles, os ateus não gostam deles, e os cristãos também não gostam deles. Porque assim, ó, eles não são nem. O que os ateus falam? Se vocês não acreditam em todos os milagres e tudo mais, por que vocês continuam defendendo isso? Isso o ateu fala. Então, vocês são os tontos, vocês são os bocós, vocês são os aproveitadores, vocês estão querendo ganhar dinheiro da igreja, dos fiéis e tudo mais. Vocês deviam ser coerentes com a crença de vocês e abandonar isso de vez. Isso o ateu fala para o liberal. O que os cristãos verdadeiros falam para o liberal? Meu, se você não acredita, por que você não abandona de uma vez? O que você está fazendo aqui? Né? Você está querendo lucrar com a gente? Se você não acredita em nada disso, você está perdendo seu tempo, que a gente vai para o inferno. Entende? Então, nenhum dos dois grupos gostam dele. Então, ele consegue a façanha de. Ele quis agradar os dois e desagradou todo mundo. Ele consegue fazer isso aí. Tem muita denominação, muito seminário, viu? Muitos pastores. Tome cuidado. Por exemplo, metodista é uma igreja liberal. E o seminário metodista é um seminário liberal. Então, tome muito cuidado. Tá? Faculdade teológica e tudo mais. Quer fazer teologia no metodista? Você vai sair de lá um ateu. Tá bom? Então, cuidado. O que os liberais negam? Negam criação, milagre, nascimento virginal, morte expiatória, ressurreição. Bom, se Deus não criou, já acabou tudo. Acabou. Se você não tem Gênesis, se você não tem Gênesis 3, se o Gênesis 1 e 2 não for verdadeiro, não tem Adão e Eva. Se não tem Adão e Eva, não tem queda. Se não tem queda, Jesus salvou a gente do quê? Entendeu? Se não tem milagre, para que ser cristão? Tá? Não é nem falando de milagre, de cura, essas coisas, porque Deus pode curar e pode não curar. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Mas nós temos uma questão de milagre. Jesus ressuscitou. E o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 15 que o fato de Cristo ter ressuscitado
nos dá esperança de nós que nós vamos ressuscitar também. E Paulo fala nesse mesmo capítulo, capítulo 15 de 1 Coríntios. Se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se nós somos os mais miseráveis dos homens, morreu, acabou, o que nós estamos fazendo sendo cristão? Tá? Nascimento virginal. Se Jesus nasceu de uma virgem, não nasceu de forma virginal, de uma virgem, então ele nasceu como qualquer outro ser humano nasce. Ele nasceu com o pecado original, tá? Se ele não morreu para pagar nossa dívida, então nós não fomos salvos. Mas se Deus não criou e o homem não caiu, nem salvação tem. Não tem do que ele nos salvar. Tá? Então Jesus foi. Aí eles vão dizer, não, ele morreu para nos dar o exemplo, nós temos que morrer pelos outros também. Que mané morrer pelos outros? Tá? Se Deus não criou, nós somos fruto do acaso, então a gente vive o melhor que puder viver, porque morreu, acabou. Né? Paulo fala disso lá, Lucas, na verdade, escreve, né? Dos epicureus. Os epicureus, eles acreditavam, eles diziam, né? Comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. Tá? E não tem ressurreição, né? Consequência do liberalismo. Deixa eu ver como é que nós estamos de slide aqui. Nossa, Deus, estamos muito atrasados. Jesus amado. Eu acho que não vai dar nem tempo de terminar a aula hoje, pelo jeito. Tá? Deixa eu voltar aqui. Oxe, peraí, perdão. Estava indo para frente em vez de ir para trás. Aqui eu já passei. Sim, sim, sim. Aqui. Vamos lá. Consequência do liberalismo. Cristianismo sem sobrenatural, perda da essência do evangelho, né? A base bíblica de 1 Coríntios 15, né, 14 a 19, é essa questão da ressurreição. Lewis. Ah, o C.S. Lewis, né, o escritor do Crônicas de Nárnia e de vários livros, ele vai falar, ele tem uma frase dele que é muito importante, tá no livro, tá? Tá aí na apostila de vocês. Mas ele diz o seguinte, ó, a frase dele é mais ou menos assim. Eu estou cansado de ouvir algumas pessoas, é o Lewis falando, tá? Escrevendo. Estou cansado de ouvir algumas pessoas dizendo que Jesus, ele não era Deus. Ele era um homem bom, um homem de grande moral, um grande mestre, não sei o que, tal, tal, mas ele não era Deus. Aí o Lewis fala assim, ó, não fale mais isso. Porque assim, ó, ou Jesus era Deus e tudo que ele disse era verdade, ou então ele era um lunático, um impostor, um mentiroso. Por quê? A pessoa que fez as promessas que ele fez, olha, crê em Deus, crê em Deus, crê também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu ia contar para vocês. Mas eu vou preparar lugar. Se eu preparar lugar, eu virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Alguém que fez essa promessa, que prometeu, olha, Senhor, Pedro fala para Jesus, Senhor, nós deixamos tudo por amor de ti, o que nós vamos receber? Jesus fala, nessa vida 100 vezes tanto, no porvir vida eterna. Quem fez esse tipo de promessa e não era Deus para poder cumprir, ele não era um grande mestre. Você tem que considerar ele um mentiroso, um falsário, entendeu? Um lunático, no mínimo, um lunático ou um impostor, porque ele fez promessas de que ele não poderia cumprir. Então, aí ele vai dizer, né? O cristianismo, Jesus não permite essa interpretação, que ele era um bom homem, que ele fez boas coisas apenas. Ou ele era Deus e tudo que ele fez é correto e bom, ou ele era um mentiroso e tudo que ele fez foi enganar, ludibriar pessoas e milhares não, milhões e milhões de pessoas morreram desde Cristo até hoje acreditando numa promessa falsa. Então, quem fez essa promessa não é um bom homem. Deu para entender aí a frase do Lewis? Não tem meio termo. Ou seja, ou Jesus é tudo que ele diz que ele é, ou Jesus não é nada daquilo e você rejeita ele de uma vez por todas. Deu para entender? Deu. Silêncio assim? Sim. Sim, sim, sim. Sim? Sim? Vamos lá. Sim. Sim. Bom, durante a tensão aí dessa questão das discussões a respeito de Deus, surgiu um grupo, nós somos teístas, tá? Teístas. Nós acreditamos num Deus que é imanente e um Deus que é transcendente. Uma transcendência total, nós teríamos um Deus que teísta, tá? Uma imanência total,
nós teríamos um panteísmo, que o Deus é tudo, tudo é Deus. Que os deístas começaram a defender. Um grupo de cristãos começaram a defender. Porque tudo cristão que faz essas coisas, viu? O maior inimigo do cristianismo é o cristão. Ele faz umas besteiras erradas, umas heresias erradas. O deísta, ele começou a defender que Deus, ele criou o universo, tudo, e depois que ele criou, ele foi embora. Então, assim, ele não está nem aí para a criação. Então, o mundo vai se perder. Tá? Então, ele não veio morrer por ninguém. Deus não veio na pessoa do filho, né? Na segunda pessoa, morrer por vocês. Deus, ele foi embora. A ideia que eles usam é a analogia do relojoeiro. Ele construiu um relógio, deu corda no relógio e foi embora. Tá? O deísmo não resolve várias questões. Por exemplo, a questão da moralidade. A nossa moralidade está ligada a um padrão de moral absoluto, tá bom? Então, e quem é esse padrão de moral absoluto? É o próprio Deus. Se Deus criou tudo e foi embora, nós não temos referência de certo e errado. Cada um de nós é a sua própria bússola. Faça o que você quiser, tá bom? Então, e isso não responde àquilo que o Xenófanes lá já tinha dito, lembra? Toda vez que a gente vê coisas erradas acontecendo, a gente encara isso como mal. O adultério é ruim, a traição é ruim, o roubo é ruim, o assassinato é ruim. A gente olha para essas coisas e a gente tem repulsa delas. A gente sabe que não deve fazer. Esse saber que não deve fazer é porque alguém colocou dentro de nós uma programação. E aí a gente tem que lutar contra essa programação para poder fazer aquilo que não se deve fazer. Né? Já viu alguém falando que mentir é mais difícil que falar a verdade? Porque falar a verdade você não precisa pensar, você só fala o que aconteceu. Agora, quando você vai mentir, você tem que pensar, você vira o olho, você vai pro, o seu olho vai para o lado esquerdo, é o lado mais imaginativo, você fica tenso, gagueja. Por quê? Porque você está inventando uma história. Tá? Então, é mais difícil. É lógico que a gente faz naturalmente essas coisas, né? A gente faz, a gente peca. Tá? Mas é porque a nossa natureza está caída. Tá bom? Mas mesmo quando a gente peca, a gente tem aquele sensozinho de que isso que eu fiz não está certo. Aí a gente vai lutando contra isso, chega uma hora que a nossa consciência fica cauterizada. Evidência, salvação, cuidado e tudo mais, né? Revelação, porque se Deus nos deu corda, criou o mundo e foi embora, ele não se revelou. Então a Bíblia não é para Deus, alguém inventou isso, tá? Não encarnou, Jesus não veio, por quê? Porque Deus foi embora, não liga para a criação e tudo mais, tá? É incompatível com o cristianismo bíblico. Então, bem, quem são os campeões do ateísmo antigo, né? Charles Darwin, Karl Marx, tá? Ateu. Se bem que tem um livro dele que ele conta umas histórias meio esquisitas, que ele fazia uns pentagramas na casa dele e tal. Ele estava mais para satanista do que para ser um ateu, mas ele dizia que era ateu, tá bom? Inclusive, a frase dele muito icônica é que a religião é o ópio do povo, né? Serve somente para ludibriar as pessoas e tudo mais. O Darwin é um dos campeões do ateísmo, se bem que o Darwin tinha bastante problema, a esposa dele era cristã, né, uma filha dele morreu, a esposa dele ficou muito mal, muito brava com ele, achou que era Deus castigando, e eu acho que não foi, tal. Não, né, morreu porque o século XIX era complicado, a medicina ainda era muito, Darwin que eu estou falando, né? Muito incipiente ainda e tudo mais, tal, e acabou morrendo. Mas a esposa culpou o Darwin até o final da vida por causa disso, achando que Deus tinha castigado. Mas a gente não sabe qual é essa relação final do Darwin com a religião, tá bom? Mas tem uns textos que diz que ele se arrependeu no final da vida, mas eu não gosto muito de textos assim. Tá? Se você não tem uma comprovação muito forte, assim, eu prefiro não, porque o cristão, o crente, não é só o cristão, o católico, o católico é pior, mas o crente, ele gosta de uma historinha fantasiosa. A gente tem que tomar muito cuidado com essa historinha fantasiosa, que diz aquilo que a gente quer ouvir, tá bom? Mas o Darwin, ele teve uma relação conturbada com a fé dele. De qualquer forma, intencionalmente ou não, as teorias dele foram utilizadas para fortalecer o ateísmo. Karl Marx, né? Então, enfim, a teoria dele, o socialismo, se você tem alguma ilusão, socialismo e comunismo, eles são totalmente ateus. É incompatível. Você não pode ser cristão e comunista. Tá bom? E o Nietzsche, né? Aquela ideia do Deus morreu e tudo mais, né?
ele, ela impediu o homem de alcançar seu potencial máximo, porque ela dava aquela ideia de moralidade, você não pode oprimir o fraco, você não, entendeu? Você tem que ter compaixão, essa coisa de gente fraca, o Nietzsche dizia. O homem ele tem que superar de uma vez por todas essa moralidade que foi imposta a ele e ele sofre influência. Está vendo como esse ateísmo recente, pós-moderno, ele tem um pouquinho do Nietzsche aí no meio? É lógico que ele, não quer, ele nunca vai confessar as consequências do que o Nietzsche, do que o Nietzsche chega, né? Não que ele chega, que ele faz isso, mas que ele conclui que aconteceria com o homem quando ele conseguisse se libertar das amarras da sua moralidade imposta pela religião, pelo cristianismo, né? No caso, Nietzsche era o filho de um pastor alemão, né? Da Alemanha. E o Marx também. O Nietzsche, não, peraí, o Nietzsche eu não tenho certeza, tá? Mas o Marx com certeza. Mas o Nietzsche, ele influência luterana muito forte, e ele vai dizer isso. E quando o homem conseguisse superar essas amarras morais, ele se tornaria o super-homem. Tá bom? Charles Darwin deu teoria da evolução, no impacto da base naturalista, Deus é considerado desnecessário. Por quê? Porque você não precisa mais de colocar Deus para explicar o sujeito da vida. O Marx, o Darwin, quer dizer, teoricamente teria resolvido esse problema. Já passamos bastante tempo no nosso horário aqui, já vou terminar, tá bom? A religião é o ópio do povo. Para ele, a religião é um instrumento de controle social, tá? Bom, se o cristão é uma forma de controle social, então você precisa eliminar os cristãos. O Marx ele sofreu muita influência dos jacobinos franceses, tá? E um dos lemas dos jacobinos, ou da Revolução Francesa, iluminista, tá? O Marx ele era alemão, mas ele viveu boa parte da vida dele na França. Então, muita influência dos jacobinos franceses. Né? E uma frase que é atribuída aos jacobinos, mas a toda a revolução, é que o mundo só teria paz quando o último nobre fosse enforcado nas tripas do último padre. Então, forte, né? Então, se a religião ela serve para manter manter as pessoas sob controle da elite, a elite ela tolera a religião, ela aceita a religião, porque a religião ela põe as pessoas, Tá não deixa falhando as pessoas se bastante teu revolverem, microfone aqui. socialistas. Hã? Eu não sei se é só aqui. Tá falhando o seu microfone, eu não sei se é só aqui. Alguém pode falar se está falhando, por favor? Aqui para mim também falha direto, mas da última vez eu perguntei pro pessoal, falou que era só aqui. Não, hoje está falhando bastante. Ah, sim, tá falhando sim. Eu acho que é sinal para a gente parar, né? Eu Tá acho que é, certo. porque Qual tava foi a última? agora. Hã? Começou a falhar bastante. Acho que o negócio já não quer mais trabalhar. Bom, vamos parar no Marx. Bom, isso aqui também eu já expliquei para vocês, né? Tá dando para ouvir? Tá. Travou de novo? Não, já explicou. Isso aqui você já Tá expliquei dando. para vocês. Essa parte eu já expliquei, né? Já. Então, os neoateus, característica militante, agressivo, e, bom, aqueles são os campeões do passado. Hoje nós temos os campeões do presente, tá bom? Nós temos os mais fortes, né? O Richard Dawkins, o Sam Harris e o Christopher Hitchens. Esses são os Cavaleiros do Apocalipse. Tinha mais um, mas ele abandonou um pouco essa militância dele, mas eles eram considerados os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Olha só. Esses caras são os mais famosos atualmente no discurso ateu, tá? Tem um debate muito legal do Christopher Hitchens, do Hitchens, né? Contra o William Lane Craig, o Craig. Se vocês encontrarem, é bem legal. Se vocês quiserem assistir, se bem que o debate é cansativo, mas eu tenho pelo menos uns trechinhos aí do debate do Hitchens com o Lang Craig, né? O William Lang Craig, que é bem legal, tá? Qual é o discurso do neoateísmo? A ciência teria refutado Deus, lembra? Tudo é relativo. Tudo é relativo menos a ciência. Tá? A ciência que eu quero.
Religião não causa, a religião é causa dos males, todas as guerras do mundo é causa religiosa. Gente, o ateísmo matou mais gente do que todas as guerras religiosas do mundo. Tá? Só na China foram 70 milhões de pessoas que morreram por causa do ateísmo. A Revolução Francesa foi uma revolução ateia. Ah, o Stalin matou pessoas sendo ateu, tá? Porque o ateu não tem senso moral. Então, eles matam sem dó. Bom? Eles fazem ataques diretos ao cristianismo. Qual a resposta cristã? Tá dando para me ouvir melhor agora? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Parou de travar por enquanto. Tá, eu estou falando mais devagar também, talvez se travar não atrapalha tanto. Eu já estou indo caminhando para o final, tá? Ah, nós temos cientistas cristãos e filósofos cristãos muito bons, tá? Nós temos o John Lennox. O John Lennox, ele tem um livro, Por que a ciência não consegue enterrar Deus? Muito bom. O John Lennox, ele é um doutor em matemática e ele trabalha em Oxford, a mesma universidade onde trabalha o Dawkins, tá? O Alistair McGrath, ele e a esposa dele, eles trabalham também, eles são cientistas, né? São da área de ciência mesmo biológica, e eles trabalham, eles também são professores, doutores lá da Universidade de Oxford também. Eles também debatem bastante. Eles não são, o McGrath, o casal, eles não são ortodoxos, eles não são cristãos com uma teologia muito bem desenvolvida, mas no campo da ciência eles debatem e eles têm até um livro. O Dawkins, um dos livros dele famosos é Deus, um delírio. E o Alistair e a esposa dele escreveram Deus o quê? Dawkins, um delírio. Deus o quê? Deus o quê? Travou pra mim. Deus, um delírio, delírio. Ah, tá. E o McGrath, o casal, né? Eles escrevem Dawkins, que é o nome do autor, né? Um delírio. Eu tenho os dois livros que eu mencionei, eu tenho aqui, tá? William Lane Craig, que é um filósofo, tá? Você tem essa Nancy Pierce. A Nancy Pierce, ela foi discípula, aluna do... Oi? Não, tranquilo, né? Ela foi discípula fugiu o nome dele agora. Também é um filósofo cristão muito bom. Não vou lembrar. Não tem problema. Mas ela também tem livros muito bons. Ela é filósofa, tá? Cristã. E ela é melhorzinha, assim, na ortodoxia. O Craig também não é muito ortodoxo, não, tá? Mas ele assim, teologicamente, você não precisa dele. Você precisa dele na filosofia, que ele ajuda bastante. A Ness, ela é mais ortodoxa, embora ela seja meio amiga, elas são da mesma igreja, ela e o Craig. Ela é mais ortodoxa, mas a teologia dela é melhor e ela é uma filósofa muito boa. Ela escreveu um livro recente, Salvem Leonardo, muito legal, que ela está falando de arte, tá? O Leonardo aí é o Leonardo da Vinci, né? Então ela está falando de arte e é muito legal esse livro. Tem outro, tá bom? Defesa cristã é racional e consistente. Isso é importante, tá bom? Nós não precisamos fugir por um espiritualismo louco. Não, o cristianismo é uma fé consistente e faltam 2 slides só, tá? E ela consegue se defender. Eu sei que já passei bastante do horário, mas vocês já aguentaram até agora. Segundo Timóteo 3, de 1 a 7, vou ler aqui nessa versão. 2 Timóteo 3, 1 a 7, diz o seguinte: é importante para você saber isso também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão orgulhosas e fanfarronas, zombarão de Deus, desobedientes aos pais, sendo ingratas com eles e completamente más.
serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas, desordeiras e não se incomodarão com a imoralidade. Serão rudes e cruéis, escarnecerão daqueles que procuram ser bons, atraiçoarão seus amigos, serão irascíveis, inchados de orgulho, preferirão divertir-se a adorar a Deus, irão à igreja, sim, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim. Elas são da espécie dos que penetram manhosamente, com manha, né, nas casas dos outros e fazem amizade com as mulheres ignorantes e carregadas de pecados, e eles ensinam suas novas doutrinas. Mulheres assim estão continuamente seguindo novos mestres, porém nunca entendem a verdade. Até aqui, tá? Característica, né, do diagnóstico bíblico desses ateus, né? Na verdade, eles têm a característica humana do egoísmo, do orgulho e da rebelião contra Deus. Tá? Na verdade, o ateísmo ele só tenta dar sustentação para que essas pessoas continuem sendo egoístas, e no egoísmo eu tenho prazer, eu quero prazer, 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 porque eu quero me satisfazer. Orgulho e rebelião contra Deus. Lutero, né? Lutero ele tem uma frase importante que ele diz assim, ó, se não fossem as heresias e as seitas para nos despertar, nós morreríamos no sono da indolência. Ou seja, então ele diz assim, ó, Deus permite essas coisas, essas heresias, até o ateísmo é uma heresia, né? É uma heresia não cristã, mas é uma heresia, porque ela é uma falsa doutrina quanto o Deus verdadeiro. E Deus permite elas para que Deus nos mantenha, para que nós nos mantenhamos, né? Deus permitindo isso, despertos, estudando a palavra de Deus, desenvolvendo o nosso conhecimento do mundo, do universo. Olha só, por causa dessas pessoas que refutam ou tentam refutar, melhor dizendo, e afrontam o cristianismo, nós precisamos desenvolver cultura, desenvolver filosofia, desenvolver consciência de arte, de todas as coisas para poder conhecer melhor as escrituras, e conhecendo melhor as escrituras e conhecendo o mundo que está à nossa volta, nós conhecemos melhor o nosso Deus, tá bom? Então a ideia é tirar a nossa acomodação espiritual. Por fim, negar Deus, Salmo 53:1, né? Diz o louco no seu coração não há Deus, e aí ele comete torpeza, né? A negação de Deus é loucura espiritual. Ah, mas esses caras não acreditam no mundo espiritual. Não importa, porque continua existindo, tá bom? O ateísmo é uma tentativa de viver sem Deus. O chamado nosso é, para nós cristãos, discernimento, discernir todas as coisas, tá? Precisamos estudar e discernir. Precisamos de firmeza na palavra de Deus, nas escrituras, tá? Precisamos conhecê-la e fidelidade ao evangelho, tá bom? Gente, estouramos aí a nossa hora, eu sei disso. Não fique chateado comigo, eu vou tentar melhorar. Mas está aqui a nossa aula. Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma coisa? Estão cansados, não querem falar mais nada, mas se quiserem fazer algumas perguntas, eu estou tranquilo aqui, disposto a respondê-las. Se eu souber também. Pode que vocês perguntam uma coisa que eu não sei, né? Tranquilo. Tá tranquilo? Deu para entender? Tranquilo. Beleza. Eu sim. Então tá bom, meus irmãos. Sim. Vamos encerrar por aqui. Deixa eu parar. O que está acontecendo? Deixa eu falar para vocês, já te dar uma satisfação para vocês. Os meus vídeos ficaram com 4 horas. Porque eu esqueci de parar de gravar e eu achei que só de desligar ele já parava. Mas não, eu tenho que